Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, vamos abordar a derivada, a pedra angular do cálculo diferencial e integral. Esta área da matemática foi desenvolvida independentemente na segunda metade do século XVII por dois grandes expoentes da física e da matemática, Newton e Leibniz. Entretanto, podemos dizer que os seus primórdios estão no método da exaustão, utilizado por Arquimedes para calcular o número π no século III a.C., como mostramos no primeiro tópico deste curso de matemática para a universidade, ao abordarmos a trigonometria. A utilização do cálculo diferencial e integral permeia todo o espectro científico, passando pela física, pela matemática, pelas engenharias, pela economia e pela biologia, entre outras áreas da ciência. Antes de chegarmos a este tópico, tivemos o prazer de apresentarmos os dois tópicos anteriores, funções e limites, como um processo natural para chegarmos ao cálculo diferencial. No próximo tópico, concluiremos este curso online Matemática para a Universidade, abordando a integral. Por tudo que estamos aprendendo, realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 10. Derivada. Segunda parte, onde vamos abordar as regras gerais de derivação. Vamos iniciar com a derivada de uma constante. Então, seja y uma função de x que é igual a uma constante k. Então, aqui ao lado, apresentamos a função f de x como representada por esta reta vermelha. Em x0, nós temos um valor de f de x igual a k. Em x0 mais delta x0, também temos o valor de f de x igual a k. De maneira que a diferença ΔY entre o ponto x0 e o ponto x0 mais delta x0 vai ser zero. Então, nós escrevemos que ΔY é f de x0 mais delta x0 menos o f de x0. Esses dois números são iguais a k. K menos k dá zero. Portanto, ΔY é zero e y' é o limite Δx tendendo para zero de ΔY sobre Δx. Mas ΔY é zero. Então fica zero sobre Δx, que é zero. E o limite de zero quando Δx tende para zero é o próprio zero. Então a derivada de uma constante é nula. Vamos agora à derivada de uma variável. Seja y igual a f de x, que é igual a x. Então, o y é igual à própria variável. Nesta figura, a função f de x é representada por uma reta, esta reta vermelha, que faz exatamente um ângulo de 45 graus com o eixo x. Uma vez que para o x igual a 1, o y também é igual a 1. Ou seja, para x igual a 1, o f de x é 1. A tangente deste ângulo que a reta vermelha forma com o eixo x é dado por 1 dividido por 1 é 1. Então, o arco cuja tangente é 1 é o de 45 graus. Bem, então ΔY é dado por essa expressão, f de x mais ΔX menos f de x. Portanto, o ΔY é
f de x mais ΔX, substituo aqui, vai ficar x mais ΔX, que é esses dois primeiros termos aqui, menos f de x. O f de x é o próprio x. Cancelando os dois x, nós temos que ΔY é igual a ΔX. Dividindo os dois lados por ΔX, temos que y' é o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. Acontece que o ΔY é igual ao ΔX, e ΔX sobre ΔX é 1. Portanto, a derivada da própria variável é a unidade. Derivada de função de função. Então, seja y uma função de u, e u uma função g de x. Ambas são deriváveis no intervalo AB. Bem, então nós podemos escrever desta forma. Que y é uma função de u, mais u é uma função g de x. Então eu escrevo assim. F de g de x. Então, quando o x sofrer uma variação ΔX, por meio desta função g de x, o u vai sofrer uma variação ΔU. E por meio desta função f de u, o y vai sofrer uma variação ΔY. Bem, então vamos partir desta identidade. ΔY sobre ΔX é igual a ΔY sobre ΔU vezes ΔU sobre ΔX. Isto é uma identidade por quê? Porque o ΔU do numerador cancela com ΔU do denominador, de maneira que fica ΔY sobre ΔX. Então vamos usar esta identidade. E vamos fazer o limite dos dois lados desta identidade. Então, do lado esquerdo, nós temos limite disto, quando ΔX vai para zero, é igual o limite desse produto. Então, o limite deste produto é igual ao produto dos limites. Então, nós temos limite de ΔY sobre ΔU quando ΔX vai para zero e o limite de ΔU sobre ΔX quando ΔX vai para zero. Como quando ΔX vai para zero, o ΔU também vai para zero e ΔY vai para zero, então nós escrevemos assim. Limite de ΔY sobre ΔX é igual limite de ΔY sobre ΔU, quando ΔU vai para zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. Então vamos usar esta relação nesta equação de cima e vamos chegar a esta conclusão. Bem, quando o ΔX tende para zero, o ΔU tende para zero e o ΔY também tende para zero, nós podemos reescrever a equação da primeira linha desta forma. Limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX vai para zero é igual ao limite de ΔY sobre ΔU quando ΔU vai para zero, vezes limite de ΔU sobre ΔX quando ΔX vai para zero. Este primeiro limite é a derivada de y em relação a x. Este segundo é a derivada de y em relação a u. E este terceiro é a derivada de u em relação a x. Então, nós concluímos que a derivada de y em relação a x é igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Esta é a regra que chamamos regra da cadeia. Então, a derivada desta função composta de y em relação a x, nós fazemos derivada de y em relação a u
que é este u que está aqui, vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de funções inversas. Vejamos este caso. Seja as funções inversas deriváveis em AB, y é igual a f de x e x é igual a g de y. Então, quando o x sofre um acréscimo ΔX, o y sofre um acréscimo ΔY e o x sofre um acréscimo também ΔX devido a esta função inversa g de y. Muito bem. Considerando ΔX diferente de zero e ΔY diferente de zero, podemos escrever isto aqui. ΔY sobre ΔX é igual a 1 sobre ΔX sobre ΔY. Bem, a partir daqui, podemos fazer o limite dos dois lados. Limite de ΔY sobre ΔX é igual a 1 sobre limite de ΔX sobre ΔY, quando ΔY vai para zero. Este primeiro termo é a derivada de y em relação a x, que vamos chamar de f' de x. E este segundo termo aqui é a derivada de x em relação a y, que vamos chamar de g' de y. Aqui ao lado esquerdo nós temos esta função, x é igual a gy. Então, o que nós obtivemos aqui é a derivada de x em relação a y, ou seja, derivada de g em relação a y, que estamos representando pelo símbolo g' de y. De maneira que a derivada da função f de x em relação a x é igual ao inverso da derivada da função g em relação a y. Então escrevemos que a derivada da função f em relação a x é igual ao inverso da derivada de g' de f de x. Derivada de uma soma algébrica. Então, seja y igual a u mais v menos z, onde u, v e z são funções de x. Então, nós podemos observar que uma variação em ΔX produz uma variação em ΔY, uma variação em ΔU e uma variação ΔV e ΔZ. Bem, então y mais ΔY será u mais ΔU. Aqui no V substituímos por V mais ΔV e no Z substituímos por Z mais ΔZ. Reorganizando, nós temos y mais ΔY é igual a isto, mais ΔU mais ΔV menos ΔZ. Mas o que aparece aqui, u mais v menos z, é o próprio y, que está aqui na primeira linha. Então, nós podemos escrever que ΔY é igual a ΔU mais ΔV menos ΔZ, uma vez que este y do lado direito se cancela com o y do lado esquerdo. Bem, então a partir daqui, nós podemos determinar a derivada de y em relação a x. Vamos dividir tudo por ΔX dos dois lados. Temos esta expressão e fazemos agora o limite. O limite deste termo à esquerda, ΔY sobre ΔX quando ΔX tende para zero, é igual a este limite, ΔU sobre ΔX quando ΔX para zero, mais este, ΔV sobre ΔX, menos este, ΔZ sobre ΔX. Esse primeiro termo é a derivada de y em relação a x. O segundo termo é a derivada de u em relação a x. O terceiro é a derivada de v em relação a x. E, finalmente, o quarto é a derivada de z em relação a x. De maneira que a derivada de y em relação a x é a derivada de u em relação a x mais a derivada de v em relação a x menos a derivada de z em relação a x. Ou, escrevendo de outra forma, dy dx
é igual a du dx mais dv dx menos dz dx. Então, é desta forma que fazemos a derivada de uma soma algébrica. Então, vamos à derivada de um produto. Vamos considerar esta função y, que é igual ao produto das funções u e v, em que u e v são funções de x deriváveis no intervalo AB. Então, a uma variação Δx corresponde a uma variação Δy, uma variação ΔU e uma variação ΔV. De maneira que, substituindo, onde tem y, u e v, nós vamos substituir por y mais ΔY, onde tem u, vamos substituir por u mais ΔU, onde tem v, vamos substituir por v mais ΔV, e vamos fazer esse produto. Fazendo o produto, encontramos esta expressão, onde aparece esse termo aqui na frente, em vermelho, uv. Mas o v é o próprio y, como está aqui na primeira linha. Então, como isto é y, vai cancelar com o y do lado esquerdo, e nós temos que ΔY é simplesmente o que está aqui. Agora, vamos dividir os dois lados por ΔX. Tanto o lado da esquerda como o lado da direita, dividimos por ΔX. E fazemos o limite. O que vamos encontrar? Do lado esquerdo, nós vamos ter o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tender para zero. Aqui nós vamos ter o limite de ΔV sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Aqui o limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. E aqui esse limite. O limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. E o limite de ΔV, quando ΔV tende para zero. Bem, a partir daí, nós observamos o seguinte. Este primeiro termo é a derivada de y em relação a x. O segundo termo, em vermelho, é a derivada de v em relação a x. Esse terceiro termo, que está em vermelho, a derivada de u em relação a x. E agora, nós temos, neste último termo, à direita, esse limite ΔV, quando ΔV vai para zero, que é zero. Ou seja, essa derivada, este último termo vai ficar u', que é a derivada de u em relação a x, vezes zero. E com isso, este último termo zera, sobra apenas esses dois primeiros. Então, nós vamos ter que a derivada de y em relação a x é u vezes a derivada de v em relação a x, mais v vezes a derivada de u em relação a x. Ou, de outra forma, escrevemos que dy dx é u vezes dv dx mais v vezes du dx. Ou seja, a derivada de y em relação a x é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira, como está aparecendo aqui. Então, vamos à derivada de uma fração. Vamos considerar y igual u sobre v, em que u e v são funções de x deriváveis em AB. Bem, mais uma vez, a uma variação ΔX corresponde a uma variação ΔY, que corresponde a uma variação ΔU, que corresponde a uma variação ΔV. Então, vamos substituir y por y mais ΔY, onde tem u, vamos substituir por u mais ΔU, e onde tem v, vamos substituir por v mais ΔV. Então, nós vamos ter que y mais ΔY é igual a u mais ΔU sobre v mais ΔV. Mas y, lembrando da primeira equação, é u sobre v. Então, nós temos disto aqui, eu tiro que ΔY é igual a este termo menos y, mais y é u sobre v. Então, ficou ΔY é igual a este termo menos y. Y é u sobre v. Bom, podemos reorganizar este termo e escrever desta forma. Tiramos o mínimo múltiplo comum, é v vezes v mais ΔV. Fazemos a operação e fica escrito desta maneira que está aqui. Agora, eu posso expandir
e reescrever desta forma. ΔY vai ser V vezes U mais V vezes ΔU, estou tirando daqui do primeiro termo, menos U vezes V menos U vezes ΔV, dividido pelo que está aqui embaixo, V vezes V mais V vezes ΔV. Simplificando, uma vez que este VU que aparece no início se cancela com o V, que aparece aqui no meio, então a expressão de cima se transforma nessa expressão que está aqui. Bem, agora vamos dividir tudo por ΔX. Eu divido o lado esquerdo por ΔX e escrevo desta maneira. E divido também o lado direito por ΔX e escrevo desta maneira que está aqui. Agora, façamos os limites dos dois lados. Do lado esquerdo, nós vamos ter limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para zero, vai ser igual o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então fica assim, V vezes o limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX vai para zero, menos U vezes o limite de ΔV sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. E aqui embaixo, no denominador, nós temos apenas o limite de ΔV, quando ΔV vai para zero. Este termo aqui, obviamente, é zero. Quando ΔV vai para zero, isso aqui dá zero. Então, nós vamos ter o seguinte. Esse primeiro termo é a derivada de y em relação a x. Este termo aqui é a derivada de u em relação a x. E este termo aqui é a derivada de v em relação a x. Eu escrevi aqui. Então, v vezes o primo menos u vezes v primo, dividido pelo que sobrou aqui do denominador. Como esse último termo do denominador é zero, sobrou apenas o v vezes v, que é v ao quadrado. Então, esta é a expressão da derivada de uma fração de duas funções, u e v. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui y é igual a x mais 1 sobre x. Então, nós temos duas funções, uma em cima, no numerador, e uma no denominador. Então, nós temos y é igual a u sobre v, onde o u é x mais 1 e o v é x. O u é x mais 1, o v é x, e vamos usar esta expressão que acabamos de deduzir para a derivada de uma fração de duas funções. Vou substituir esses resultados aqui. O v é x, o u é x mais 1. Então, o primo, a derivada de 1 em relação a x, é a derivada de x, que é 1, e a derivada de 1, que é 0. Então, esse resultado dá 1. A derivada de v em relação a x, tiramos daqui, é 1. Colocamos aqui. Então, a partir daí, escrevemos esta expressão para y', né? E podemos reorganizá-la desta forma. Agora, x cancela com x, dá 0. E y' resulta nisto, isto aqui. É menos 1 sobre x ao quadrado. Então, este é o resultado da derivada desta função que está aqui. Um outro exemplo seria y igual a uma constante k dividido por x. Dividida por x. Então, usando mais uma vez, y é igual a u sobre v. Agora o u vale k e o v vale x. O vale k, o v vale x. O primo, quer dizer, a derivada de u em relação a x é 0, porque o k é uma constante. A derivada de v em relação a x é 1. Bem, então, usando essa expressão que acabamos de usar aqui à esquerda também, e substituir esses resultados aqui nessa expressão, nós vamos ter que y' é u, que é x, vezes 0. Nós temos então aqui v. Então, nós temos v vezes o primo, o v vale x, o primo vale 0. Menos u. U vale k e v' vale 1. E disso aqui resulta que y', a derivada de y em relação a x, é igual a menos k sobre x ao quadrado. Derivada de uma potência de número inteiro.
Então, vamos considerar aqui a função y é igual a u elevado a n, em que u é uma função de x, derivável no intervalo AB, e n é um número inteiro. Bem, então, a uma variação Δx corresponde também a uma variação ΔY, que corresponde a uma variação ΔU. Bem, então, vamos substituir o U por U mais ΔU e o Y por Y mais ΔY. Temos isso que está aqui. Então, nós temos que Y mais ΔY é igual a esta soma, U mais ΔU elevado a essa potência inteira, N. Bem, aqui, para desenvolver esta potência, nós podemos usar o binômio de Newton. Então, vamos usar o binômio de Newton e escrever U mais ΔU elevado a N desta forma que está aqui. É U elevado a N mais N sobre 1 fatorial vezes U elevado a N menos 1, que é o primeiro termo do binômio, vezes ΔU, que é o segundo termo do binômio, mais N vezes N menos 1 sobre 2 fatorial vezes U, primeiro termo do binômio, elevado a N menos 2, vezes ΔU, o segundo termo do binômio, elevado ao quadrado, e assim vai. Até o último termo, que é simplesmente ΔU elevado a N. Bem, então, y mais ΔY, usando essa segunda equação, então, y mais ΔY vai ser igual a U mais ΔU elevado a N. Então, y mais ΔY vai ser igual a esse lado direito que está aqui. U elevado a N, o que é U elevado a N? U elevado a N é o próprio Y. Então, vamos colocar aqui, no lugar de U elevado a N, que está em vermelho, vamos colocar o Y. E os demais termos nós repetimos. Bem, agora, Y da esquerda cancela com Y da direita. De maneira que ΔY vai ser isto que está aqui. Vou levar este resultado para o slide seguinte. Temos aqui aquele resultado. Bem, agora vamos dividir tudo por ΔX dos dois lados. Então nós temos do lado esquerdo ΔY sobre ΔX, que é igual a N sobre 1 fatorial, U elevado a N menos 1, e aqui vai ficar ΔU sobre ΔX. Aqui vai ficar ΔU sobre ΔX. Nós temos aqui U elevado a N menos 2, ΔU ao quadrado. Eu separei o ΔU ao quadrado em ΔU vezes ΔU. E em um dos dois, eu coloquei o ΔX embaixo. Então, este ΔU vezes ΔU é o ΔU ao quadrado que está aqui em cima. Quando chega nesse terceiro termo, eu faço a mesma coisa. Vou separar ΔU cubo em ΔU ao quadrado vezes ΔU. E neste ΔU que ficou de fora, eu divido por ΔX. E finalmente, aqui no último termo, nós temos ΔU elevado a N, eu separo ΔU elevado a N menos 1 vezes ΔU. E embaixo deste ΔU eu coloco o ΔX. Então, quando o ΔX tende para zero, isso vai para zero, de maneira que o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para zero, é Y', e o limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX vai para zero, é o primo. Então, nós identificamos, neste primeiro termo em vermelho, o Y'. Neste termo em vermelho, ΔU sobre ΔX, nós identificamos o primo. E aparece aqui também. Mas ΔU, quando ΔU vai para zero, é zero. Aqui também, ΔU ao quadrado. Quando ΔU vai para zero, é zero. E aqui, mais uma vez, ΔU elevado a N menos 1. Mas ΔU é zero. Portanto, nós encontramos o seguinte. Deste lado esquerdo, nós temos Y', que é a derivada de Y em relação a X. E do lado direito, todos os termos, com exceção do primeiro, se anularam.
Todos os termos, com exceção deste primeiro termo aqui, se anularam. Então, olhando apenas para o primeiro termo, nós temos 1 sobre 1, n sobre 1 fatorial é n, está aqui. U elevado a n menos 1, está aqui. E depois vem a derivada de u em relação a x, que está aqui. Então, esta é a representação da derivada de uma potência quando o expoente é um número inteiro. Então, se nós temos y é igual a u elevado a n, simplesmente nós descemos o n e no expoente colocamos n menos 1. E este resultado multiplicamos pela derivada de u em relação a x. Então, esta é a forma de nós derivarmos uma potência quando o expoente é um número inteiro. Embora nós tenhamos feito este cálculo para números inteiros, quando o n for um número real, a solução vai ser também a mesma. Só que não podemos deduzi-la desta forma, porque desta forma nós utilizamos o binômio de Newton, cuja potência é um número inteiro. Bem, por exemplo, y é igual a x elevado a 4. Então, a derivada de y em relação a x, nós fazemos da seguinte forma. Y é igual a u elevado a n, e y' é n, u, n menos 1 vezes u', que foi a expressão que acabamos de demonstrar para a derivada de uma potência com o expoente sendo um número inteiro. Bem, então vamos utilizar. O u é o x. O u vale x. E o n vale 4. Então nós temos n é igual a 4. O u é igual a x. Ora, se u é o x, a derivada de u em relação a x é a própria unidade. Porque a derivada da variável em relação a ela própria é a própria unidade. Bem, substituindo esses resultados aqui em cima, nós vamos ter o seguinte, que y' vai ser n, 4, vezes x, depois n menos 1, então fica 4 menos 1, vezes a derivada de x, que é 1. Então, disso resulta que y' é 4x ao cubo. No segundo exemplo, vamos considerar esta função y igual a x elevado a 4 mais 3 elevado a 6. Então, o nosso u agora é x elevado a 4 mais 3. E o expoente n vale 6. Então, nós temos y' é n, u n menos 1 vezes u'. U é isto, cuja derivada deste primeiro termo é 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Então, é 4x elevado a 3. A derivada de 3 é 0, então não precisou colocar aqui. Este n é igual a 6. Então, y' vai ser o n, 6, vezes u elevado a n menos 1. X elevado a 4 mais 3. 6 elevado a 6 menos 1, vezes o primo. O primo é 4x ao cubo. Então, desenvolvendo esta expressão, nós encontramos que y' é 24 vezes x à quarta mais 3 elevado a 5 vezes x ao cubo. Derivada de um polinômio. Então, seja o polinômio em x, dado por esta expressão, onde a0, a1, a2, etc., n-1, n são constantes. Então, a derivada de y vai ser a soma das derivadas de cada termo do polinômio. Muito bem. Então, o que nós fazemos? A derivada de y em relação a x vai ser a derivada deste termo em relação a x, mais a derivada deste termo em relação a x, mais, etc. A derivada deste termo em relação a x, mais a derivada deste termo. E cada termo deste é uma potência de x. X elevado a n, x elevado a n menos 1, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, nós vamos usar aquela regra da seção anterior.
Então, y', olhando para este primeiro aqui, vai ser A0, que é uma constante, vezes desce o n, aqui o n, e no expoente subtraímos de 1, n-1, mais A1, que é uma constante, desce esse n, que é n-1, vezes o expoente subtraímos de 1, n-2, mais, etc. Este penúltimo aqui, a constante vezes derivada de x. Como o x, e aparece aqui, está elevado a 1, nós botamos o 1 aqui fora, vezes x, e em cima colocamos 1 menos 0, mais a derivada constante, que é 0. Bem, resumindo o que está nesta penúltima linha, nós temos que y' é a 0, n, x, n-1, mais isso, etc., até a n-1. Vamos à derivada de uma potência. Bem, neste caso, vamos considerar que a potência é um número real. O expoente é um número real. Então, nós temos aqui, seja y igual u elevado a r, em que u é uma função de x derivável no intervalo AB e r é real. Nós calculamos a derivada da potência há pouco, considerando esse expoente um número inteiro. Agora vamos considerá-lo um número real. O processo para demonstrar esta derivada é diferente quando se trata de um expoente com um número real. Então, nós sabemos que é uma variação de ΔX, corresponde a uma variação de ΔY, que corresponde a uma variação de ΔU. Então, y mais ΔY, estou substituindo aqui o y por y mais ΔY, e vamos substituir o u por u mais ΔU. Está aqui. Agora, nós não podemos usar o binômio de Newton, porque o expoente aqui é o número real. Então, vamos escolher um outro caminho para encontrarmos a derivada desta função. Eu vou agora passar o y para o segundo lado da direita, vai ficar que ΔY é isto menos y. Bem, mas isso, y é o que está aqui em cima, u elevado a r. Como y é igual a u elevado a r, fica ΔY igual a isto que está aqui. Agora vamos fazer um pouquinho de álgebra a partir daqui. Então eu posso reescrever esta equação desta forma. Eu vou pegar u elevado a r, vou colocar de fora do parênteses. Coloquei para fora do parênteses u elevado a r. Então dentro do parênteses ficou, aqui no lugar do u ficou 1. E aqui em ΔU ficou ΔU sobre u. Então simplesmente eu coloquei este u do lado de fora do parênteses. Reescrevo desta maneira. E deixo menos o r aqui. Bem, agora em seguida eu vejo o seguinte, que esse ΔY, dado por essa expressão aqui, tem o r aqui antes do parênteses e tem menos o r aqui no final da expressão. Eu vou colocar o r em evidência. Vou fatorar mais uma vez, colocar o r em evidência. Então, coloquei aqui, abri um colchete. Então, eu tenho aqui o parênteses menos 1. Este 1 veio deste r que estava aqui no final. Então, ΔY passou a ser escrito agora desta maneira que está aqui. E vamos dividir todo por ΔX. Do lado esquerdo e do lado direito. Então, ficamos ΔY sobre ΔX é igual a u elevado a r vezes este numerador todo, está aqui, dentro do colchete, coloquei aqui, dividido por ΔX. Outra maneira de escrever isso que está aqui é a seguinte. Aqui eu tenho o r sobre ΔX. Eu vou tirar um u daqui e colocar aqui no final. Tirando um u daqui de u elevado a r, colocando no final, aqui vai ficar u elevado a r menos 1. Então eu tenho
u elevado a r menos 1 vezes u. U elevado a r menos 1 vezes u é a mesma coisa que u elevado a r. E deixei esse ΔX embaixo deste u que está aqui. Muito bem. Vamos virar esse slide e levar esta equação para o slide seguinte. Então nós temos isto. ΔY sobre ΔX é igual a u elevado a r menos 1 vezes o cochete vezes u sobre ΔX. Agora eu vou fazer mais uma álgebra. Este u que está aqui no numerador, eu vou passar para o denominador. Para passar para o denominador, eu inverto. Aqui era u, vai ficar 1 sobre u, e onde estava u ficou 1. Eu simplesmente inverti e coloquei ele nessa parte de baixo, denominador do denominador. Bem, então, reescrevendo aqui, nós temos ΔY sobre ΔX vai ser igual a u elevado a r menos 1 vezes esse cochete que está aqui, 1, que está no parênteses elevado a r menos 1. Agora, eu vou multiplicar a direita por ΔU, né, e dividir por ΔU. Multipliquei por ΔU, dividi por ΔU. Então, aqui ficou 1 vezes ΔU é ΔU. E aqui embaixo, no denominador, ficou 1 vezes ΔU é ΔU. Então, estou fazendo apenas álgebra para fazer um rearranjo nesta equação. Agora, nós temos aqui embaixo ΔU sobre U e aqui em cima ΔU sobre ΔX. Agora, vamos fazer o limite dos dois lados, quando ΔX tende para zero e quando ΔU tende para zero. Vamos lá. Então, nós teríamos o seguinte: limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero, é igual a u r menos 1, que mantive aqui, vezes o limite deste colchete, quando ΔU vai para zero. Aqui dentro do colchete nós temos apenas ΔU, não temos ΔX, vezes esse limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende para zero. Bem, o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende para zero, é a derivada de y em relação a x. E o limite de ΔU sobre ΔX, quando ΔX tende para zero, é a derivada de u em relação a x. Então, o lado esquerdo aqui é a derivada de y em relação a x, e o lado direito é a derivada de u em relação a x. Então, nós podemos escrever que y' é u vezes r menos 1, esse limite que está no colchete, quando ΔU vai para zero, vezes a derivada de u em relação a x. Vou chamar de L este limite. L é o limite deste colchete que está aqui. Se eu chamar L o limite desse colchete, então a derivada de y em relação a x vai ser u vezes r menos 1, vezes o L, que é este limite, vezes o primo, que é a derivada de u em relação a x. Então, precisamos agora determinar quem é este limite L. Então, vou chamar de alfa esta razão ΔU sobre U. Vou chamar de alfa. De maneira que, quando o ΔU vai para zero, o alfa também vai para zero. E com essa definição, eu posso dizer que este limite aqui, o L, vai ser o limite, quando alfa vai para zero, de 1 mais ΔU sobre U, é o alfa. 1 mais alfa elevado a R menos 1 sobre ΔU sobre U. Quem é ΔU sobre U é o alfa. Então, o L é esse limite de 1 mais alfa elevado a R menos 1 dividido por alfa, quando alfa vai para zero. Muito bem. Obtendo esse limite, nós substituímos depois nesta equação, que é para obtermos o que nós queremos, que é a derivada de y em relação a x. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que y' é igual a u elevado a r menos 1 vezes esse limite L vezes o primo. E o limite L é dado por essa expressão que está aqui. Bem, então, eu vou fazer mais um artifício aqui. Eu vou multiplicar o numerador por R
vezes log neperiano de 1 mais alfa e dividir ao mesmo tempo por R vezes log neperiano de 1 mais alfa. De maneira se eu posso cancelar esses dois termos que estão em vermelho e voltarmos à expressão anterior. Bem, por outro lado, eu vou chamar 1 mais alfa elevado a R de V. Então, com isso, eu sei que log neperiano de V vai ser o R que está no expoente, eu desço o R para cá, R vezes log neperiano de 1 mais alfa. Então, eu escrevo 1 mais alfa elevado a R como V. Então, tiro o logaritmo neperiano dos dois lados. Log neperiano do lado esquerdo, log neperiano de V é igual, desço o expoente, R vezes log neperiano de 1 mais alfa. Bem, agora, esta parte que está aqui, V igual 1 mais alfa elevado a R, eu vou substituir aqui neste numerador. E a linha de baixo, log neperiano de V é igual R vezes log neperiano de 1 mais alfa, eu vou substituir aqui neste denominador. Quando eu faço isso, nós vamos ter que L é igual ao limite de V menos 1 sobre log neperiano de V, que é essa expressão que está aqui, vezes R, que é o R que está aqui, vezes log neperiano de 1 mais alfa sobre alfa, que é essa parte está em vermelho dividido por alfa. Observe que aqui, esse limite de alfa tendendo para 0, nós substituímos por limite de V tendendo para 1. Por quê? V é igual a 1 mais alfa. Quando o alfa vai para 0, o V vai ficar 1 elevado a R. R é um número real. 1 elevado ao número real é 1. Então, quando fizermos a mudança de variável de alfa por V, nós também mudamos o limite. Aqui era limite alfa, limite dessa expressão quando alfa vai para 0. Agora nós temos o limite dessa expressão quando V vai para 1. Bem, vamos trabalhar agora nesta última expressão que está aqui. Então nós temos este limite, eu posso reescrever da seguinte forma. O limite de log neperiano de 1 mais alfa sobre alfa, que é esse limite que está aqui, quando alfa tende para 0, eu posso escrever da seguinte forma. Posso escrever que isso aqui é o limite deste logaritmo de 1 mais alfa, né, elevado a 1 sobre alfa. Então, eu vou usar aqui as regras da álgebra dos logaritmos. Então, log neperiano de A, log neperiano de X, né, dividido por 1A, é a mesma coisa que log neperiano de X elevado a 1 sobre A. Então, eu estou usando essa regra. Log neperiano de 1 mais alfa sobre alfa é a mesma coisa que log neperiano de 1 mais alfa elevado a 1 sobre alfa. Bem, e aí eu continuo fazendo o limite de alfa tendendo para 0. Isto aqui, agora eu uso uma daquelas regras de limite. O limite do logaritmo desta função é a mesma coisa que o logaritmo do limite desta função. Então eu inverti essa ordem aqui. Então, em lugar de escrever limite do logaritmo quando alfa vai para 0, eu escrevo logaritmo do limite dessa expressão quando alfa vai para 0. Então, estou usando aqui as regras dos limites. Bem, esse limite nós mostramos lá no tópico 9, denominado limites. Este limite vale E, onde E é a base neperiana. Então, nós temos agora log neperiano disto que está aqui, que é o E, ou seja, log neperiano de E. Ora, mas log neperiano de E vale 1. O log neperiano da base neperiana é a própria unidade. Então, aqui encontramos o valor desse limite,
que está aqui à direita, log neperiano de 1 mais alfa sobre alfa vale 1. Agora vamos ver esse outro limite aqui. Limite de v menos 1 sobre log neperiano de v, quando v tende para 1. Esse limite eu posso reescrever desta forma que está aqui. Eu coloco v menos 1 no denominador. Vai ficar 1 sobre log neperiano de v sobre v menos 1. E como o log neperiano desta fração, o limite desta fração é igual ao limite do numerador dividido pelo limite do denominador, então, como no numerador é 1, o limite do numerador é o próprio 1. E ficamos aqui com o limite do denominador, que é log neperiano de v sobre v menos 1, quando v tende para 1. Bem, vamos fazer mais uma vez aqui uma mudança de variável. V menos 1 eu vou chamar de beta, de maneira que v é igual a 1 mais beta. E quando v tender para 1, quando v tende para 1, o beta vai tender para 0. Eu estou tirando dessa expressão aqui. Quando v tende para 1, beta, 1 menos 1 é 0, beta vai tender para 0. E reescrevo esse limite nesta forma. Então, esse limite é igual a 1 sobre limite quando o beta vai para 0, de log neperiano de 1 mais beta, que é este log neperiano de v, sobre beta. Este beta que está aqui é o v menos 1. Bem, este limite de log neperiano de 1 mais beta sobre beta, quando o beta vai para 0, vale 1. Vale 1, então nós temos 1 sobre 1, de maneira que o limite deste termo, v menos 1 sobre log neperiano de v, que aparece aqui à esquerda desta última equação do lado esquerdo, vale 1. Agora, com estes dois resultados, nós podemos determinar quem é o y'. Nós temos que o L é dado por este termo em vermelho, v menos 1 sobre log de v. Esse termo em vermelho, o limite dá 1. E temos este termo em vermelho ao lado direito, que é este que está aqui, cujo limite também vale 1. Então, substituindo esses dois limites, nós encontramos que L é igual a R. Este termo em vermelho vale 1, este termo em vermelho também vale 1, sobrou apenas o R. Então, o L é igual a R. Nós pegamos este valor de L, que é igual a R, e colocamos na expressão aqui na faixa amarela. E com isso encontramos que y', a derivada de y em relação a x é igual a R, que é aquela potência, vezes u elevado à potência r menos 1, vezes esta derivada de u em relação a x. Então, com isso, nós deduzimos a derivada de uma potência quando este expoente é um número real. Observamos que esta expressão é a mesma expressão que obtivemos para um expoente de número inteiro, usando o binômio de Newton. Então, esta aqui é a expressão geral. Serve tanto para qualquer número real, como em particular serve para o número inteiro também. Então, vamos à derivada de uma raiz. Seja y igual à enésima raiz de u, em que u é uma função de x derivável em AB e n. Este n é um número inteiro. Bem, escrevemos o y desta forma, ou desta forma que está aqui, u elevado a 1 sobre n. Ambos representam a mesma coisa. Como 1 sobre n é um número real, eu posso escrever 1 sobre n igual a r, e caio naquela expressão que acabamos de deduzir a derivada, que é de uma potência real. Bem, então y' é igual a r vezes u, r menos 1 vezes u'. E neste caso, o r vale 1 sobre n. Então, y' seria r vezes u r menos 1 u'. O r vale 1 sobre n.
Então, substituo no lugar de R 1 sobre N. Aqui no expoente, no lugar de R, eu faço 1 sobre N menos 1. Faço esta álgebra aqui no expoente. Reescrevo desta forma, 1 menos N sobre N. Então, o nosso y' passa a ser reescrito desta forma, ou ainda desta forma que está aqui. Bem, agora, a partir desta equação, eu posso dizer que y' é igual a U' sobre N vezes U elevado a menos 1 sobre N, que é a mesma coisa que a raiz enésima de U elevado a N menos 1. Então, a raiz enésima de uma função tem como derivada esta expressão que está aqui. É a derivada da própria função, o primo, que está dentro do radical, dividido por N, vezes a raiz enésima da própria função U elevado a N menos 1. Exemplo. Nós temos y igual a esta raiz quadrada, caso A, e o caso B, esta raiz. E vamos usar, né, esta expressão para a derivada da raiz. Y' é R, o expoente, UR menos 1, vezes U', onde R é 1 sobre N. Então, fazendo isso, a letra A nós resolvemos desta maneira. Vamos ter que y é igual a esta função elevada a meio, que é o que está aqui dentro do radical, né? E o y' vai ser meio vezes esta função elevada a meio menos 1, vezes a derivada da função que está dentro do parênteses, que é isso que está aqui. X ao cubo é 3x elevado a 3 menos 1. 2x ao quadrado é 2 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1. E a derivada de 3, uma constante, é zero. Simplificando isso, encontramos esta expressão. Ou seja, a derivada de y' é dada por esta fração que estou apresentando aqui. Resumindo, y' é meio vezes isto. Agora, isto elevado a meio nada mais é do que a própria raiz quadrada. Então, nós observamos que temos aqui raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3 tem como derivada o meio, que é esse meio da raiz quadrada, vezes a derivada desta função que está dentro do radical, 3x ao quadrado mais 4x, sobre a própria raiz quadrada. Na letra B, nós temos isto aqui. Ou, reescrevendo de outra forma, 6x ao cubo elevado a 1/5. A derivada disso, eu desço 1/5 e o expoente eu subtraio de 1. E derivo o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter isso. Vezes a derivada do que está dentro do parênteses. Resumindo, fica assim, ou seja, y' vai ser 18 sobre 5 vezes isto sobre esta raiz quadrada. Então, o que está aqui embaixo, seria a raiz quíntuple de 6x ao cubo elevado a 4. E aqui em cima, esse que está aqui em cima, saiu da derivada de x ao cubo. E a menos desse fator que está ao lado esquerdo. Bem, vamos à derivada da função exponencial. Então, seja y igual a elevado a u, onde o a é um número diferente de 1, é uma constante positiva, e o u é uma função de x derivável neste intervalo aqui, AB. E nós queremos achar a derivada de y em relação a x. Então, y é igual a elevado a u. Quando o y variar de Δx, quando o x variar de Δx, o y varia de Δy e o u varia de ΔU. Bem, então, y mais Δy vai corresponder a elevado a u mais ΔU. Nós vamos substituir y por y mais ΔY.
E A elevado a U por A elevado a U mais delta U. Então, delta Y é isto. A elevado a U mais delta U menos o Y. Mas o Y é dado pela expressão aqui. O Y é igual a A elevado a U. Eu coloco aqui. De maneira que agora eu posso separar o A elevado a U mais delta U. Eu separo da forma que está aqui. E depois eu vou fatorar o A elevado a U. Vou colocar o A elevado a U em evidência. Então vai ficar delta Y é igual a elevado a U vezes o que está dentro do parênteses. Muito bem. Então vamos dividir os dois lados por delta x. Delta y sobre delta x é igual a isso tudo que está no parênteses dividido por delta x. Ou, escrevendo de uma outra forma, eu vou multiplicar em cima e embaixo por delta u. Em cima e embaixo por delta u, que eu não alterei absolutamente nada. E vou trocar de posição delta u com delta x. Eu vou comutar delta u com delta x. Então vamos ficar com delta u dividido por delta x. E aqui onde estava o delta x vai ficar o delta u. E agora nós podemos fazer o limite dos dois lados. O limite da esquerda é isso que está aqui, que é igual a elevado a u, vezes este limite está em vermelho, vezes o limite aqui da ponta de delta u sobre delta x, quando delta x tende para zero. Bem, esse limite delta y sobre delta x, quando delta x tende para zero, é o y'. É a derivada de y em relação a x. Este limite da direita, delta u sobre delta x, quando delta x tende para zero, é o primo, que é a derivada de u em relação a x. E esse limite que está no centro, nós já desenvolvemos no tópico limites, o tópico anterior a este. Então, o limite de A elevado a delta U menos 1 sobre delta U, quando delta U tende para zero, é o próprio logaritmo neperiano de A. Então, nós vamos substituir esses resultados aqui em cima. Nós vamos encontrar que a derivada da função exponencial é a própria função, A elevado a U, vezes logaritmo neperiano de A, vezes a derivada desta função U em relação a x. Então, esta é a expressão da derivada de uma função exponencial genérica. A elevado a uma função U, onde U é uma função de x. Então, exemplo. Y é igual a elevado a x e y é igual a π elevado a 3x. Então, ambas têm esta forma. Y é igual a elevado a u, onde já é um número e uma função de x. A derivada já encontramos. A derivada de y em relação a x é a elevado a u vezes log neperiano deste a vezes a derivada de u em relação a x. Então, vamos aplicar esta fórmula para resolver esses dois exercícios. Começando com a letra A, y é igual a elevado a x. Bem, então, y' vai ser E elevado a x, está aqui. O A é o próprio E. O A que aparece aqui é o E. Então, E elevado a x vezes log neperiano de A. Mas o A vale E. Então, log neperiano de E vezes a derivada de U. A derivada de U. O U aqui é o x. O U que aparece aqui é o próprio x. Então, a derivada de x em relação a x. Por isso, nós temos log neperiano de E é 1. E a derivada de x em relação a ele próprio também vale 1. De maneira que y' é igual a E elevado a x. Então, a derivada de y em relação a x é E elevado a x. Ou seja, aqui nós temos a função exponencial E elevado a x.
Quando nós derivamos a função exponencial e elevado a x em relação a x, nós encontramos a própria função exponencial. Então, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial, quando a base é a base neperiana. Bem, então o segundo exemplo, y é igual a π elevado a x ao cubo. Bem, neste caso, o a vale π, esse a vale π, e o u, esta função, x ao cubo. Então, usando esta equação, a última equação aqui na primeira coluna, nós temos y' vai ser igual a elevado a u, que é π elevado a x ao cubo, vezes log neperiano de a, log neperiano de π, vezes derivada de u, quer dizer, derivada de x ao cubo em relação a x. A derivada de x ao cubo em relação a x, qual é? Nós descemos a potência 3, colocamos aqui, multiplicamos por x elevado à potência 3 menos 1. Então, nós temos que y' vai ser 3 log neperiano de π vezes π elevado a x ao cubo vezes o x ao quadrado que sobrou aqui do lado direito. Vamos à derivada da função logarítmica. Bem, seja y igual log de u, logaritmo de u na base a, em que u é uma função positiva de x, derivável em um certo intervalo. Então eu escrevo assim, y é logaritmo de u na base a. Vou inverter isso aqui, eu posso dizer que u é igual a elevado a y. E eu sei derivar u em relação a y. Então, a derivada da função exponencial, o primo vai ser igual a elevado a y vezes log neperiano de a vezes y'. Bem, y', portanto, vai ser, invertendo aqui, o y' vai ser o primo sobre a elevado a y vezes log neperiano de a. Bem, vou substituir agora este valor de u, que está aqui, u igual a elevado a y, nesta última equação. Então, e nós temos a elevado a y vale u, então em lugar de a elevado a y eu vou colocar o u. Então, y' é igual u' sobre u vezes log neperiano de a. Então, esta é a expressão para a derivada da função logarítmica. Y é igual logaritmo de u na base a, então y' vai ser u' sobre u vezes log neperiano de a, onde I' é derivada de y em relação a x e u' é derivada de u em relação a x. Se a é a base neperiana, a igual a e, o que vai acontecer? Log neperiano de a vai ser aqui log neperiano de e. Mas log neperiano de e vale 1. Então, y seria log neperiano de u. Então, y aqui, que é log de u na base a, ficaria y igual log de u na base e. Ou seja, y igual log neperiano de u. Log neperiano de a é igual a log neperiano de e, uma vez que a é igual a e. Mas log neperiano de e é 1. Então, nós vamos usar esses resultados nesta equação aqui de cima. Nós vamos chegar à conclusão que y' é igual u' sobre u. Então, se y é igual log neperiano de uma função u, então a derivada de y em relação a x é igual à derivada desta função em relação ao x dividido pela própria função. Então, quando se trata da função ser o logaritmo de u na base neperiana, a derivada fica bem simples. É simplesmente a derivada de u em relação a x dividido pelo próprio u. Exemplo. Esses três exemplos
para esses 3 exemplos, nós vamos usar o que acabamos de deduzir. Que y' é igual a isto na base A, e y' é igual a isto na base E. Bem, então, no caso A, nós temos que y é igual ao logaritmo de 5x ao cubo na base 10. Bem, então y' nós calculamos usando esta equação que está aqui. A primeira equação em vermelho. Ora, quem é u? U é 5x ao cubo. A derivada de 5x ao cubo é o quê? 5, desço o 3 que está no expoente, vezes x elevado a 3 menos 1. Retiro 1 aqui do expoente. Sobre u. Quem é u? U é 5x ao cubo. Está aqui. Vezes log neperando de A. Quem é A? É 10. O A vale 10. Então, esta expressão. Simplificando, nós temos que a derivada de y em relação a x é 3x ao quadrado sobre x ao cubo log neperando de 10. Na letra B, y é igual ao log neperando de x. Então, nós podemos usar diretamente esta segunda equação, porque agora a nossa base é a base neperiana. Então, vamos usar diretamente esta equação, a última equação em vermelho. Então, y' vai ser derivada de u. Quem é u? U é x. A derivada de x é 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Sobre u. Quem é u? U é x. Então, y' é isto. X elevado a 1 menos 1 é igual a x elevado a 0, que vale 1. Então, nós temos que y' é 1 sobre x. Então, a derivada do log neperando de x é simplesmente o inverso de x. É 1 sobre x. E vamos ao terceiro caso. Y é igual ao log neperando deste parênteses que está aqui. Bem, então, o parênteses que está aqui é o u. Este parênteses vale este u que está aqui na expressão da derivada de y. Então, nós temos y' vai ser a derivada do que está dentro do parênteses. Qual é a derivada que está dentro do parênteses? É 2 vezes o 4 do expoente vezes x elevado ao 4 menos 1, que é 3, menos 2 vezes 5, o 2 veio do expoente, vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, mais a derivada da constante, que é 0, sobre a função u. Quem é a função u? É esta função que está dentro do parênteses, isto que está aqui. E nós simplificamos e encontramos este resultado para a derivada de y deste exemplo C. Derivada da função exponencial geral. Então, vamos ver agora o caso geral da derivada de uma função exponencial. E os casos que vimos anteriormente são casos particulares. Então, vamos considerar esta função y é igual a u elevado a v, em que tanto u como v são funções de x e ambas, u e v, são deriváveis em um certo intervalo AB. Bem, agora vamos partir daqui. Y é igual a função U elevada à função V. Vou fazer o logaritmo neperiano dos dois lados. Então, o logaritmo neperiano de Y é igual ao logaritmo neperiano do lado direito. Desço o V, multiplico pelo logaritmo neperiano de U. Bem, vamos derivar os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então, derivando os dois lados, do lado esquerdo, derivada do logaritmo de y em relação a x é y' sobre y. E do lado direito eu tenho, primeiro, v vezes a derivada de logaritmo de u, que é u' sobre u, mais, agora, a derivada do primeiro, que é v', vezes o segundo, que é logaritmo de u. Muito bem. Então, aqui nós usamos a regra da derivada de um produto de funções. Quais são essas funções? V e logaritmo de u.
Primeiro, repetimos o v e derivamos a segunda função. Depois, derivamos a primeira, que é v, e multiplicamos pela segunda função, que é logo na pena de u. Então daqui nós tiramos que y' é igual. Passei o y para o lado da direita. Então multipliquei tudo por y. Y' é igual y vezes isto, mais y vezes isso aqui. Bem, mas o y que aparece aqui é isto aqui, u elevado a v. Então, eu vou pegar este u elevado a v e colocar no lugar de y. Então, nós teremos assim, y' é v, é igual y, que é u elevado a v. Então, fica v vezes u elevado a v vezes u' sobre u. Mais y, que é y, u elevado a v, vezes, logo na pena de u, vezes v'. Então, substituir y, que aparece no primeiro termo, no segundo termo, do lado direito, por u elevado a v. Temos esta equação. Daí, concluímos que y' é igual v, u elevado a v sobre u, dá v menos 1. Então, fica v vezes u elevado a v menos 1, vezes u', mais u elevado a v, logo na pena de u, vezes v'. Então, esta é a expressão da derivada da função exponencial geral, onde tanto esta base é uma função, como o expoente também é uma função. Então, a derivada desta função geral é dada por essa expressão aqui. Muito bem. Por exemplo, se u é uma constante A, o que nós vamos ter? Se u é uma constante A, nós vamos ter y é igual a elevado a v. Então, neste caso, o que vai acontecer? Se u é igual a a derivada de u em relação a x vai ser a derivada de a, derivada de uma constante. A derivada de uma constante é zero. Portanto, nesta expressão que está na faixa amarela, a derivada de u, quer dizer, u' é zero. Este u' aqui é zero. Então, sendo u' zero, este termo todo se cancela, se anula. Então, a derivada de y em relação a x vai ser simplesmente a elevado a v vezes, logo na pena de a, vezes v'. E esta expressão que aparece aqui é simplesmente a derivada da exponencial. É simplesmente a derivada da função exponencial. Então, a derivada da função exponencial é um caso particular da derivada dessa função geral que está aqui, onde u e v, ambos são funções de x. Segundo caso, se v é uma constante A. Então, vamos considerar que o v, esse expoente, seja uma constante. Se for uma constante, o que vai acontecer? Essa derivada aqui, v' é zero. Então, se é uma constante, v' é zero, então este termo aqui se anula e sobra apenas o primeiro termo desta equação. Então, nós temos y' é igual a constante A, u elevado a menos 1 vezes u'. Esta solução é a solução da potência real. Então, essa solução geral, quando o u é uma constante, ela cai, essa solução geral cai na solução da exponencial. E quando o v é uma constante, esta solução geral cai na solução da potência real. Então, primeiro nós tínhamos resolvido esses dois casos particulares, agora resolvemos o caso geral. E observamos que este caso geral, para a potência, se reduz aos dois casos particulares, quando o u for uma constante, que é esse primeiro caso aqui, que é exponencial, ou então quando o v é a constante, que nós caímos no segundo caso, que é a potência real. Exemplo, y é igual log na pena de x
vezes x ao quadrado. E y é igual a x elevado a x. Vamos usar estas expressões. Y é igual a u elevado a v, onde u e v são funções de x. E a derivada é dada pela essa solução geral da função exponencial geral. Bem, neste primeiro caso, o u é o logaritmo de x, o que está dentro do parênteses. E o v é o que está no expoente, é x ao quadrado. No segundo caso, o u é o próprio x. E o expoente v também é o próprio x. Então vamos resolver o primeiro caso. Então nós temos y', vai ser usando essa expressão que está aqui. Vai ser x ao quadrado, que é o v, vezes log neperiano de x ao quadrado menos 1. O log neperiano de x é o u. P menos 1 é o x ao quadrado menos 1. Vezes derivada, né, de u em relação a x. Ora, o u é o log neperiano de x. A derivada de log neperiano de x em relação a x é 1 sobre x. E mais, daí fazemos u elevado a v. Ora, u elevado a v é isso que está aqui. Log neperiano de x elevado a x ao quadrado. Daí vezes log neperiano de u. Então, log neperiano, quem é o u? O u é o que está dentro do parênteses, log neperiano de x. Então, ficou log neperiano do log neperiano de x vezes a derivada do expoente. O v', que é a derivada de v em relação a x, que é a derivada de x ao quadrado em relação a x, que é 2x. Daí simplificamos, isto fica desta forma. Ou seja, y' pode ser reescrito colocando log neperiano de x elevado a x ao quadrado em evidência, desta forma que está aqui. Então vamos à letra B. Y é igual a x elevado a n. Então, o u vale x e o v também vale x. Então, derivando y em relação a x, nós vamos ter y' igual a isto, usando essa expressão, o v é igual a x, tal que o x, vezes x elevado a v menos 1. O v é x menos 1. Vezes a derivada de u vale x. Então, a derivada de u vale 1. Mais x elevado a x, que é isso aqui, u elevado a v, vezes log neperiano de x. Quer dizer, o log neperiano desse expoente aqui, menos 1, vezes 1. Simplificando, nós temos isso. Y' é x elevado a x mais x elevado a x log neperiano de x. Nós podemos agora fatorar, colocar o x elevado a x em evidência. Y' passa a ser escrito desta forma que está aqui. Então, esta é a derivada desta função y é igual a x elevado a x. Bem, com esses exemplos da derivada da função exponencial geral, nós encerramos a segunda parte do tópico derivada do curso online Matemática para a Universidade.